Amém. Estamos aqui na oração da manhã. Então, que o Eterno venha nos abençoar grandemente em nome de Yeshua. Ouve, ó Israel, Adonai é o teu Deus, Adonai é um. Amarás Adonai, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser e de toda a tua alma. Ensinarás essas palavras para todos os vossos filhos, por todas as gerações, aonde quer que vocês vivam. Proclamar essas palavras na frente das suas casas, quando for trabalhar, não dormir, não acordar, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vou estar lendo aqui, irmãos, Provérbios, capítulo 31. Oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Que tens amado, filho meu, filho de minhas entranhas, resposta às minhas. Não entregues a tua força às mulheres, nem teu vigor aos que corrompem os que governam. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez. Por isso que as escrituras em si, ela não abomina em si a bebida alcoólica, mas sim ficar embriagado. Hoje em dia, o complicado é que as bebidas alcoólicas, a sua grande maioria, estão contaminadas com substâncias complicadas e também tem a dedicação a ídolos, Então, que a gente tome muito cuidado nessa situação. Porque lá em Deuteronômio 14, fala, sobre a questão do dízimo, e se você mora muito longe de Jerusalém, você pegava aquelas posses que o Eterno tinha lhe dado, aquelas bênçãos, vendia na sua região, ia para Jerusalém, pegava aquele dinheiro que você adquiriu na venda, comprava novamente em Jerusalém, e você se alegrasse ali, com as pessoas que você trouxe, com os necessitados, com os levitas, e assim você poderia comer tranquilamente, gastar com bebidas até embriagantes e se alegrar na presença do Eterno. Portanto, quando não estão sóbrios, se esquece do bom senso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Temos que ter muito cuidado com essa questão. Por quê? Porque o pessoal vai ver alguém na rua, em si, e vai querer ajudar porque está passando alguma situação difícil, algo do tipo. Só que a questão que está dizendo aqui, é alguém que está amargurado, alguém que está de luto, para ele se esquecer um pouco daquele grande sofrimento, para ele conseguir dormir um pouco melhor. E não tu dar uma droga a quem é viciado. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem de suas aflições. Abri a tua boca em favor dos que não podem se defender. Seu protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defenda o pobre e o indigente. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Amém. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho, e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida
para todos os de sua casa e dá ordem às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a convivência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Esperando, só mudando o local aqui. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ele não se preocupa, pois toda em sua casa tem agasalhos para vestir, tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma acesso entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupa de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e a sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclamar suas virtudes. Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrejuga. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Adonai, essa será honrada. A mulher que guarda os mandamentos do Eterno, essa sim será honrada, né? Amém. Veja, essa mulher virtuosa recompensa por seus merecimentos e suas boas obras, proclamada à porta da cidade. Amém, né? Essa mulher, claro, que está falando aqui de um modo totalmente literal, né? Como uma mulher em si tem que se comportar, mas também está falando da Israel, né? A mulher do Messias espiritual, como de fato devemos se comportar, né? Diz aqui que a mulher virtuosa tem que ter paciência e bondade. Então, quando a gente for ensinar em si às outras pessoas, temos que ir com mansidão. Diz que ela trabalha arduamente para quê? Para trazer, para torcer as roupas para o pessoal da família, e assim, quando chegar o inverno, todos tenham em si uma roupa boa para vestir e não passar por frio. O que é o inverno? O inverno são momentos difíceis, né? Então é como se fosse uma pequena tribulação. Então a gente, em si, como a terra de Israel, temos que ensinar tanto o pessoal da congregação, da nossa família, quanto o pessoal de fora, como passar mais tranquilo o inverno com as vestes espirituais, porque guardando mandamento. Então a gente acorda cedo, né? Prepara a alimentação, prepara tudo, prepara um campo de vinha também, para que o pessoal venha se alimentar verdadeiramente. Não algo só literal, mas algo também totalmente espiritual. Não é o próprio Eterno que diz que somos a sua menina dos seus olhos de ouro? Isso se cabe a uma mulher literalmente? Não, isso se cabe a Israel em si. Mas aqui tanto se cabe a uma mulher literalmente, quanto também, né, a esposa do Messias, que somos todos nós. Então, amém, pessoal. Vou tentar ler aqui mais uma passagem e passo a palavra para vocês.
Efésios capítulo 1. Apóstolo Paulo, de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Efésio. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe em Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual nos otorgou gratuitamente no amado Geda Dias, né? Como a gente gosta de citar muito. Né? Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu com os que estão na terra, na dispersão da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme ao plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito de sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro estamos em Cristo, estamos com o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vos, tendo ouvido a palavra da verdade, ao evangelho da vossa salvação, e nele também criado, foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa esperança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor de sua glória. Por esse motivo, também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em mim, em minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de retidão pelo pleno conhecimento dele. Olha que coisa interessante, né? Então, o Pai Celestial é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peraí. O Jesus Cristo, né? Ou Yeshua HaMashiach, ou Yahushua HaMashiach, tem um Deus. Que coisa interessante, né? Então, tem como Deus ter outro Deus, um Deus superior a tudo, tem como ter alguém que ele vai chegar lá e louvar e glorificar? De maneira alguma. Porque as próprias Escrituras diz que o próprio Yud-Rei vai vir. Por não ter alguém maior do que ele jurou em seu próprio nome. Assim como está lá em Gênesis, em Êxodo também, né? E por aí vai. Então, olha que coisa interessante. Aqui sempre mostrando essa grande separação entre o Pai e o Filho. É o que o Salmo 110 diz, né? O Senhor do meu Senhor. Olha, Davi, o ser, né? O cargo mais alto de Israel, chamando alguém de Senhor. Quem? O Messias. E tinha o Senhor do Messias, que é o próprio Pai Celestial. Colocarás o inimigo debaixo do pé do Messias. Coisa interessante, né? Oro ainda que os olhos de vossos corações sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos
conforme a atuação de sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando os mortos e entronizado à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todas as potestades e autoridades, poder e domínio de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo do céu, dos seus pés, e designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Então é Paulo sempre mostrando, né, o que o Eterno fez através do Mashiach e o que vai fazer através de nós, se nós de fato cremos no Messias de Israel, né? O que é crer no Messias de Israel? Né? Crer que ele é um enviado do Eterno para levar as nossas iniquidades e nos dar uma nova oportunidade de estar à direita do Eterno, né, junto com ele, como guardando os seus mandamentos. É isso o chamado do Mashiach, né? É um verdadeiro techuvá, voltar aos caminhos antigos. Que caminhos são esses? Restaurar o Éden. Adão saiu de lá porque transgrediu o mandamento do Eterno. E se nós transgredimos, mesmo que o Messias morra por nós, nós também saímos desse Éden. Quando a gente é batizado, é como naquele momento a gente estivesse ali, literalmente, no Éden. E qual é o nosso papel agora? Obedecer, para ficar lá, para todo sempre. Então é isso, pessoal. Li aí Provérbios 31, Efésios capítulo 1. Se mais algum irmão quiser ler alguma passagem, fazer alguma ação, trazer alguma palavra de encorajamento, pode ficar à vontade. Shalom, shalom. 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 Acho que não. É rádio? Vai não, tô ocupado. Bora lá. Shalom, irmãos. Isaías 45. Assim, pois diz Yahweh ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Yahushua, eu mesmo irei adiante de ti e aplanarei todo lugar acidentado. Arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Aleluia. Aleluia. Glórias a Yahweh. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahweh, aquele que te chama pelo teu nome, ó Elohim de Israel. Amém, Pai. Amém. Foi por causa do meu servo Jacob, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu nome e te concedo um título de grande honra. Embora tu não reconheças quem sou, eis que eu sou Yahweh, o Senhor, e não existe nenhum outro. Amém, aleluia. Além da minha pessoa, não há Elohim. Eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas quem sou.
para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o Eterno e não existe nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Com licença. Mando as bênçãos e as maldições. Com licença. Eu, Yahweh, faço absolutamente tudo. Aleluia. Aleluia. Yahweh é o Criador e Senhor. Gotejai o mais elevado dos céus. Fazei com que chova justiça. Derrame-na em abundância as nuvens. Abra-se a terra e produza a salvação. Ao mesmo tempo, faça a terra brotar a retidão. Eu, Yahweh, o Senhor, a criei. Ai daquele que peleje contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura, o barro pode reclamar ao oleiro? O que é isto que está moldando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra-me as tuas mãos. Ai daquele que se insurge contra o seu pai, alegando: o que é isto que gerastes? Ou se volta contra a própria mãe, dizendo: que dás à luz? Assim, pois declara Yahweh, o Senhor, o Santíssimo de Israel, o teu Criador. Vós me perguntais sobre os eventos futuros? Quereis saber sobre os meus filhos e sobre as obras das minhas mãos? Eu é que fiz a terra e nela criei o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o povo e a todo o seu exército dei ordens. Eis que eu suscito Ciro em justiça e aplanarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Perdão, irmãos. Não exigirá pagamento algum, nem pedirá qualquer recompensa, afirma Adonai de Sebaot, o Eterno dos Exércitos. Aleluia. Assim diz Adonai: a riqueza do Egito e as mercadorias de Cuxi, da Etiópia, e aqueles sabeus, gente de alta e forte, que é o povo de Seba, passarão para o teu lado, serão a tua prosperidade e te servirão, e te seguirão. Virão acorrentados e se prostrarão diante de ti, e te implorarão. Em verdade, Yah está contigo, e não há outro, não existe nenhum outro Elohim. Aleluia. Amém, Pai. Com certeza, tu és o Elohim que te escondes, ó Elohim de Israel, o Salvador. Todos os que modelam e anunciam ídolos haverão de ser humilhados e de se decepcionar. Juntos cairão frustrados. Mas Israel será salvo por Yahweh com uma salvação eterna. Não sereis jamais envergonhados nem decepcionados por toda a eternidade. Aleluia. Bendito seja Yahweh. Porquanto assim declara Yahweh, que criou os céus, o Elohim que formou a terra, que o fez e estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou Yahweh, o Senhor, e não há outro, nenhum outro.
Não falei em segredo, nem em algum lugar obscuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me por nada, sem sentido. Ora, eu, Iahua, falo a verdade, e eu proclamo o que é correto. Aleluia, aleluia. Reuni-vos e vinde agora mesmo. Chegai-vos todos juntos, vós, os que escapastes às nações. São pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento. Todos aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira e outros materiais que rogam e suplicam a Elohims, a deuses que não têm qualquer capacidade para ouvir e tão pouco pode salvar alguém. Anunciai, trazei as vossas provas e razões, que tomem conselho uns dos outros. Quem fez ouvir isto desde os tempos antigos? Quem desde aquele tempo proclamou? Porventura não fui eu, Iahua? Pois não há outro Elohim senão eu, um Elohim justo e salvador. Não existe outro além de mim. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Olhai para minha pessoa e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Adonai e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, e da minha boca saiu o que é justo, e da minha palavra não tornará atrás. Adiante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se comentará tão somente em Adonai há retidão, justiça e poder. Até ele virão e serão humilhados todos os que se voltarem contra ele. Mas em Yahua, o Senhor, serão declarados justos todos os descendentes de Israel, e nele exaltarão com grande júbilo. Amém. Nem precisa dizer, né? Já estou aleluiada. Essa aqui foi o que o Senhor mandou para nós nesta manhã, acrescentando a linda palavra que o irmão Barbosa já falou. Ai, irmãos, louvado seja Yahweh. Glórias a ti, Pai. Amém, amém. Tehillim 50. Todo-Poderoso, nosso Elohim, se pronunciou convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente, desde Sião, excelsa em beleza. Deus resplandece. É nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio. Precede-o um fogo devorador. Ao seu redor, uma terrível tempestade. Ele convoca os céus lá do alto e a terra para um julgamento do seu povo. Congregai junto a mim os meus fiéis que selaram a aliança comigo através do sacrifício. De Shabbat em Shabbat. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Aleluia. Escuta, meu povo, eu vou falar. Vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem dos bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como os da cabeça de gado e as milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas, e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não o daria a ti? Pois a mim pertence o mundo e tudo o que nele contém. Por acaso comerei carne de touro e beberei sangue de bodes? Como sacrifício, oferecer a Deus a tua ação.
e de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo, da angústia, e eu te livrarei, e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio, Deus afirma, o Elohim de Israel, Yahweh de Sebaot, afirma: de que te serve repetir sem fim os meus preceitos e teres nos teus lábios a minha aliança? Tu, que detesta as minhas disciplinas e das costas as minhas palavras, ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo, e com adúlteros te misturas alegremente. Soltas facilmente a tua boca para falar o mal, e a tua língua é hábil para tramar mentiras. Assenta-se à vontade para falar contra o teu irmão, e é rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis que, no entanto, agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Considerai, pois nisso vós esqueceis a Deus, senão a vós eu faço em pedaços e ninguém vos poderá libertar. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Elohim ao que anda nos meus caminhos. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Que o Eterno tenha misericórdia das nossas vidas e que continuemos firmes no caminho e que Ele nos conceda este dia maravilhoso, a shalom, a certeza de andarmos nos teus caminhos, nos teus preceitos e nos teus mandamentos. E quando nós abrirmos a palavra ela nos confronte para mudar, para melhorar, para restaurar o caminho, aplanar, tirar todas as pedras, todo o embaraço, tudo que há de perverso deste mundo sobre as nossas vidas. E no dia de hoje, o Senhor derrame as suas bênçãos sem medida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, a nossa família, Beit, Aleph, Tav, e aqueles que verdadeiramente servem Adonai Tsevaot, recebam a shalom dele no dia de hoje, para andarmos em retidão, em santidade e arrependimento. Bashem Yeshua. Amém, irmãos. Amém. Shalom, shalom. Mais algum irmão? Fique à vontade. Amém. Que vantagem pode haver, então, em ser Yahudim? Ou que utilidade existe na circuncisão? Muita. Em todos os sentidos. Principalmente porque ao judeu foram confiadas as palavras de Yahweh. Ou seja, os mandamentos, né? Para quem está vendo os vídeos aí, está um tempo no grupo, a gente sempre tem falado, né? Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Ora, você vê muitas vezes na Torá que a fidelidade de Yahweh está em quem é fiel aos mandamentos dele, ou seja, a ele. O pai manda e o filho obedece. O filho que obedece terá o favor do pai, né? Quem não obedece não tem o favor do pai. Agora, um ou outro filho o Eterno tem misericórdia. Não por causa das obras do filho,
e sim por causa das obras dos patriarcas desse filho, né? Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A fidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus, a emunar? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Olha que interessante. Para que vocês sejam justificados nas palavras de quem? Do Eterno. Só que você vê de quem é o papel de nos justificar diante do Eterno. Yeshua. Só que aí é que está. Yeshua é a palavra, né? João até compara ele lá em Gênesis com a palavra. Então você vê que as obras de Yeshua é o que nos justifica. Olha que interessante. Yeshua veio, cumpriu todos os mandamentos e mostrou o caminho que devemos andar para sermos justificados. E todos aqueles que crê que o caminho que Yeshua andou é o caminho que vai redimir os nossos pecados, nos justificar, é realmente ali justificado por causa das obras que passa a praticar por confiar no testemunho de Yeshua. Qual é o testemunho de Yeshua? Que ele é o Mashiach? Não. Não pensem que eu vim abolir Moisés e os profetas. Eu vim cumprir. Vai passar céu e terra e não será retirado um iude ou uma vírgula das Escrituras. Esse é o testemunho de Yeshua. Não é dizer que ele é o Mashiach ou saber que ele é o Mashiach. Até os demônios sabem que Yeshua é o Mashiach. Mas eles têm a obra de Yeshua? Qual é a diferença de nós para os demônios em saber que Yeshua é o Mashiach? O demônio não pratica nada do que Yeshua mandou. Será que nós estamos praticando? Será que nós estamos demonstrando fruto de que confiamos no testemunho que Yeshua veio dar, que a Torá está válida sim, e é o caminho que devemos andar, é o caminho que devemos andar para obter a misericórdia do Eterno, para obter o favor do Eterno, para sermos justificados diante do Eterno? Será que a maioria de nós, como seres humanos, estão confiando nesse testemunho? Porque saber que Yeshua é o Mashiach e é aprovado por Deus não vai salvar ninguém, não. O que vai salvar alguém é andar nas obras de Yeshua. Apocalipse 2, versículo 26, eu tenho repetido muito. Aqueles que perseverarem nas minhas obras até o fim, darei a eles autoridade semelhante ao que meu Pai me deu. Entregarei vara de ferro e eles quebrarão as nações como se fosse jarro de barro. É esse o testemunho. Ou seja, aqui você vê o próprio Paulo aqui, né? Outras cartas dizendo que quem nos justifica é Yeshua, né? Em outras cartas você vê Paulo dizendo que quem justifica a gente é as palavras de Deus. Por quê? Porque a Torá, as palavras de Deus, é Yeshua HaMashiach. Ou melhor dizendo, veio do Espírito de Yeshua HaMashiach, que é o mesmo Espírito que está no Pai. Só que veio como? Primeiramente, entrego a Moisés. O primeiro discípulo de Yahushua é Moisés. E Moisés ensinou a muitos, e assim foi, e Moisés ainda ensina a muitos, né? É o segundo advogado que Yeshua iria enviar, né? O Espírito da verdade, o Espírito da Torá, para nos lembrar tudo quanto Yeshua tem nos dito, né? Porque nós temos o costume de esquecer. Continuando, versículo 5. Mas, se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo na lógica humana. Ou seja, se nós estamos andando em pecado
e o Eterno derrama o juízo sobre a nossa vida, sem dó nem piedade, dependendo da nossa iniquidade. O Eterno é injusto? Como muitos cristãos aí dizem, o Deus do Velho Testamento é mau e o do Novo é bom. Será que isso é verdade? Ou será que nós somos maus e sempre como os nossos patriarcas, como o nosso pai Adão, quando se viu diante do Eterno envergonhado, foi e colocou a culpa no próprio Eterno. Foi a mulher que tu me deste, né? Só falta dizer, foi a igreja, a Assembleia de Deus que tu me deste. Foi a igreja batista que tu me deste. Foi a religião judaica que tu me deste. Foi a religião cristã que tu me deste. Por isso que eu estou fazendo essas coisas. Só falta dizer isso, né? Continuando. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Yahweh, a verdade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, por que sou condenado pelo pecado? Ou seja, se eu inventar uma mentira, vamos ver, eu vou pensar aqui, uma mentira bem cabeluda. Já sei, Jesus veio, cumpriu os pecados por mim, eu não preciso cumprir pecado, indo contra o que o próprio Yeshua manda fazer, que é andar nas obras dele, né? Se eu uso essa mentira e a graça de Deus vem maior ainda na vida daqueles que acreditam que ela venha continuando no pecado, né? Por que sou condenado pelo pecador? Apocalipse 22, versículo 15. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, todo aquele que ama a mentira de levar muitos a pecarem contra Deus e também pratica essa mentira, que é o que a maioria dos pastores faz, né? Eles estão, por exemplo, um exemplo simples que a gente sempre dá aqui, mas enfatiza muitos outros mandamentos também. Eles dizem que porco não precisa parar de comer porque Jesus veio e liberou tudo. Tudo que Deus fez é santificado, é bom, como eles usando Paulo de maneira errada, né? E aí o que é que eles fazem? Eles falam da mentira e praticam ela, levando muitas pessoas também a praticar essa mentira, que pode sim se comer pouco. Consegue compreender? Então, a pergunta que ele está fazendo aqui, se com essa mentira, né, ou seja, pode comer porco, porque Deus vai derramar maior ainda a misericórdia dele e todos vão ver a misericórdia de Deus muito grande. Se eu falo essa mentira, por que eu sou condenado se eu estou exaltando a misericórdia de Deus? Você é condenado, né, por pecado porque você está mentindo. E mentir é um pecado, levando muitas pessoas ao erro através dessa mentira. Porque o caminho para ir para o reino do céu é falar a verdade e não a mentira, né? Deus não precisa usar de mentira para salvar ninguém, não, né? Ou seja, quem usa de mentira para condenar muitas pessoas é o diabo, né? Quer dizer, quando ele fala mentira, exaltando a glória de Deus, usando uma mentira, na verdade ele está usando as palavras do diabo, né? Ele até diz que o Eterno é majestoso, ele fala da Torá, ele fala da misericórdia de Deus, mas com mentira, levando muitos à condenação, igual a ele está condenado. Continuando, essa parte aqui é extraordinária de Paulo. Eu já falei muito isso aqui na congregação. Versículo 8. Ora, por que não dizer que alguns caluniosamente afirmam que dizemos: vamos praticar o mal, o pecado, para que nos sobrevenha o bem, né, o perdão. Por certo, a condenação de tais é merecida. Ou seja, qualquer um que esteja instruindo você ou qualquer pessoa praticar o pecado, Paulo aqui, o próprio Paulo, está dizendo que a condenação deles é merecida. Não é o que está no versículo anterior? Porque se eu uso a mentira para engrandecer a glória de Deus, por que eu sou tratado como um pecador? Porque você está mentindo, levando muitos a pecar contra Deus. É simples.
né? E aí ele vem dizendo, ó, tem muitos aí dizendo, estão falando mentira, dizendo o que a gente diz, ó, pode pecar que a glória de Deus vai derramar sobre vocês. Não é o que a igreja cristã faz hoje? Praticamente a base da pregação cristã é essa, né? Usando de uma mentira, né? E aí a condenação pelo próprio Paulo aqui é merecida a essas pessoas. Versículo 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. Todos estão aprisionados. Todos. Seja judeu ou gentio, né? Quem acha aí que judeu está num patamar maior, né? Está muito enganado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem mesmo um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviam, tornando-se justamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, ou seja, os mandamentos. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, ou seja, pode comer porco, não precisa guardar cecite, não é para tirar, não é para ter barba. Aqui nessa igreja a doutrina é ser vacinado, né? Então elas são um túmulo aberto, a boca deles é um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enganar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Ou seja, a boca desses pastores, padres e rabinos está servindo a quem verdadeiramente? E eles pregam que pode pecar nesse mandamento, naquele mandamento, né? Eu estava lendo, eu até fiz um shotzinho ontem, coloquei no YouTube, né? Levítico 5, né? Versículo 17, que o Eterno diz assim: aquele que pecar em qualquer dos mandamentos, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado pelo seu pecado e estará sujeito à penalidade da sua culpa. Olha que interessante, vocês sabendo ou não. Aí chega Paulo e diz, no tempo de ignorância, Deus não vai recordar. Será? Será que quem está certo é Paulo e Deus está errado? Será mesmo? Esse é o versículo Levítico 5:17. O 18, você já vê que é o que Paulo está falando, né? Quando você peca, sabendo ou não, você tem que fazer um sacrifício. Aí o versículo 18 diz o quê? Você terá que oferecer um cordeiro perfeito. E a gente sabe quem é o cordeiro perfeito da história da humanidade. Yeshua HaMashiach. Ou seja, se você pecou em qualquer dos mandamentos, né, você é culpado, sabendo ou não, no tempo de ignorância ou não. Mas aí você tem Yeshua para clamar misericórdia ao Eterno e obter o perdão. Mas aí você tem a obrigação de mudar a atitude que te levou a essa condição, né? Não adianta pedir perdão, oferecer o sacrifício perfeito ao Eterno em nome de Yeshua, né? O próprio Yeshua, e não mudar as atitudes e continuar, por exemplo, comendo porco. Eu vou pedir perdão ao Eterno por comer porco e depois eu vou oferecer Yeshua como sacrifício e volto a comer porco. Aí eu vou pedir de novo perdão ao Eterno, né? Ou seja, a primeira vez, o Eterno vê como você não sabia, não tinha plena consciência. Mas a segunda vez, se você já pediu perdão a primeira vez, é porque você tomou conhecimento. Você tem plena consciência do pecado que você cometeu. E a segunda vez, qual é a desculpa que vai dar? Será que todo mundo tem um mérito de Davi para suportar a espada que Davi suportou até os dias de hoje? A família de Davi está com essa espada sobre a cabeça deles?
Versículo 14. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar o sangue, ou seja, para fazer o mal. Os seus passos são marcados de destruição e miséria. E não conhece o caminho da Shalom. Não sabe o caminho da paz. Porque qual é o verdadeiro caminho da paz? Obedecer os mandamentos, né? Você vê quantos cristãos a gente chega lá e diz que tem que guardar o Shabat. Ele diz, tá vendo que Jesus ensinou a quebrar o Shabat curando a pessoa? Quer dizer, ele não sabe nem o que é guardar Shabat. Ele não tem a menor noção. Ou seja, ele não sabe o caminho da paz, nem para a vida deles, nem para instruir qualquer que seja a pessoa, né? Eles não, olha o versículo 17, não conhecem o caminho da paz, da Shalom, com o mundo, não, com o eterno. Que no final das contas, o que vai decidir o teu destino é estar em Shalom com o eterno ou não. Versículo 18. Consideraram que é inútil temer a Deus. Eles consideraram que é inútil temer a Deus. É outra chave de entendimento aqui. No canal tem lá, você escrever o que é temer a Deus. E eu pego vários versículos da Bíblia, a Bíblia falando o que é temer a Deus. Não é um ser humano, não é Arlindo falando, né? Maldito o homem que confia em outro homem, bendito aquele que confia no eterno. E onde é que está a palavra no eterno? Na Bíblia. E lá tem textos da Bíblia dizendo o que é temer a Deus, né? Ou seja, consideram que é inútil temer a Deus. Ou seja, eu vou dar uma dica: obedecer o mandamento. Eles consideram que é inútil obedecer o mandamento. Quantas vezes a gente já ouviu esse discurso dentro da igreja cristã, dizendo que guardar mandamento não salva, que guardar mandamento não agrada ao eterno, isso aí é coisa de judeu, já passou, nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na graça, é inútil guardar mandamento. Não é isso que eles falam? Olha aqui Paulo falando, o próprio Messias cristão falando contra os cristãos. 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sobre o domínio da lei do pecado. Aqui ele coloca lei, tá? Sobre o domínio da lei. Ou seja, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sobre o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Ou seja, todas as pessoas estão debaixo da lei. Elas acreditando ou não na lei, um dia ela será julgada por essa lei que eles abominam, que eles desprezam. Aqueles que têm juízo obedecem à lei, né? E Salmo 119 defende ela. Salmo 119 diz assim, feliz aquele que não pode ser acusado de nada, pois guarda os teus mandamentos. Olha, então, quem obedece à lei não vai ser acusado de nada. Mas quem não obedece? E o interessante é que Paulo fala para que toda boca se cale e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus, ou seja, a lei do eterno, né? Ou seja, um dia esses que estão abrindo a boca, sendo valente hoje, vão ser cordeirinhos desesperados diante do eterno, pedindo misericórdia. Uns vão ter e outros não, né? Os mais valentes hoje, esses que gritam e acham que ganham uma discussão no grito, vão ser cordeirinhos, né? Desesperados por misericórdia, né? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é precisamente por causa da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Ou seja, a lei vai mostrar que somos imperfeitos. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a função da lei. Ela mostra que somos imperfeitos e mostra que temos que melhorar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela mostra que nós somos imperfeitos,
ela nos encoraja a melhorar. Depende de como a gente observa a lei. Se a gente observar a lei como uma amiga, ela está ali, nos instruindo, dizendo, vai, que o Eterno vai te conceder perdão. Continua que o Eterno vai ali, feito um personal trailer. Bora, vamos. E a pessoa ali vai estimulando e vai fazendo exercício, ficando forte, né? Ou seja, se você vê a lei, a Torá, como sua amiga, ela é sua amiga. E ela está ali diante do Eterno, à direita dele, dizendo, olha, pai, ele está se esforçando. Mas, meu filho, veja que ele não consegue cumprir esse mandamento. Mas, pai, ele está se esforçando, pai. Ele disse que não iria cumprir, mas está ali tentando, pai. Não é a parábola de Yeshua? O filho que disse, não, eu vou, fica tranquilo que eu vou colher as uvas. E não foi. E o outro retrucou, disse, eu não vou não, porque aquele preguiçoso não vai, não sei o quê, ou seja, querendo botar a culpa nos outros. E no final ele para e diz, poxa, meu pai me pediu. Aí vai lá, mesmo retrucando, aquele caba ruim, igual, pegou a vinha, quando o pai chegou, estava lá, tudo colhido. Né? Se nós olharmos para a Torá como nossa amiga, nossa personal trainer, ela vai cumprir o propósito dela. Mas se nós olharmos para ela como a nossa inimiga, ela realmente é uma espada que separa a carne do espírito e condena tanto a carne quanto o espírito. Que é quem? Yeshua. Se nós olharmos para Yeshua como nosso amigo, ele é mais do que um amigo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor, ele é o nosso companheiro. Ele está ali carregando. A gente acha que carrega uma cruz, mas quem carregou foi ele. Não tem nem palavra nesse mundo para descrever o que Yeshua é para a gente. Na nossa humildade, na nossa pequenez, a gente diz amigo. Mas comparado com o mundo que há de vir, nós não temos palavra para descrever o que Yeshua veio fazer por nós. Por amor a nós somente? Não. Primeiro, por amor ao pai dele. Porque o pai dele estava lá no trono, lá em cima, olhando para baixo e vendo todos os filhos dele se perder por causa de uma laranja podre. E a gente sabe quem é essa laranja podre. E essa laranja podre contamina outras laranjas que vão contaminando outras laranjas podres. Agora, se a gente tratar Yeshua como inimigo, como eles que dizem que são o oráculo do conhecimento, e não são eles o oráculo do conhecimento que foi dado à tribo de Judá. O oráculo do conhecimento que foi dado à tribo de Judá chama-se Yahoshua HaMashiach. Ele tem a interpretação correta da Torá, não judeus como religião. Se tratarmos Yeshua, a Torá, como inimigo, como eles tratam, aí é certo que seremos condenados. Que o Eterno tenha misericórdia da gente. Meu Pai do céu. Eu vou continuar aqui, versículo 22. Não, versículo 21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou a justiça proveniente de Deus. Ou seja, se manifestou a prática da Torá em tudo que provém de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a Torá e os profetas. Ou seja, o Mashiach, aquele que viria. Será que o Eterno não teria prazer de ter mais de um cumprindo a lei dele? Será que o Eterno não teria prazer de ter mais de um justo sobre a face da terra? Mas quando ele olhou para baixo, não viu nenhum, nem sequer um, e teve que mandar o próprio filho dele para ser o justo do justo, porque não tinha nenhum. Imagina a alegria do Eterno, tendo pelo menos 10, 20, 100 justos sobre a face da terra. Mas quando ele olhou, não viu nenhum. Aí o que foi que ele fez? Mandou o filho. Aí aqui é o que Paulo está falando. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou a justiça proveniente que vem de Deus. Ou seja, a prática da Torá que vem de Deus, independente da lei.
mas da qual testemunham a lei e os profetas, ou Moisés e os profetas. O que é que Moisés testemunha? Olha, no futuro virá entre o irmão de vocês um semelhante a mim. A mim, Moisés, o mandamento, vocês não ouviram, não. Mas a ele, quem não ouvir, certamente vai ser condenado. Está falando de quem? Yeshua. Está falando do Mashiach. Isto é, a justiça de Yahweh, por intermédio da emuná em Yahushua HaMashiach para todas as pessoas que crê. Portanto, não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh, sendo justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção que há em Yahushua. Se Yahushua é a Torá, todos os mandamentos que deu a Moisés, eu posso ler também, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há na Torá. Porque dentro da Torá está falando de Yeshua. Ou será que Yeshua não está na Torá? Não é o Cordeiro Perfeito? Quantas vezes aparece o Cordeiro Perfeito na Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico. Quem vê o hebraico, quantas vezes aparece o Aleph Tav? Quem vê no hebraico também, quantas vezes aparece? E eu lhes mostrarei a minha salvação. No final do texto aparecia assim, ó, Yahweh salva. Yahweh salva está dizendo o quê? Yahushua. Não é isso? Quantas vezes? Quem parou para prestar atenção nisso? Eu tenho até um vídeo pronto aqui, já fiz o estudo todinho, mas é desestimulante fazer os vídeos. Sem brincadeira. Talvez depois que a gente se for, fica o vídeo aí, se nada do que estão pensando acontecer, alguém no futuro veja, né? Vamos lá. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da emuná, pelo sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos por misericórdia, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justificador daquele que deposita toda sua emuná em Yahushua. Ou seja, qual é o papel de Yeshua? Nos justificar diante do Eterno pessoas que eram injustificáveis. Mesmo que guardasse Torá, elas ainda estavam carregando a sua iniquidade. Mas no sacrifício que está na Torá, de substituição à iniquidade, que o Eterno fala nos profetas, que mesmo que a gente lave com um sabão mais forte, ele ainda vê a iniquidade em nossas vestes e na nossa vida, foi retirada, foi transmitida a nossa impureza para Yeshua, e ele foi e morreu pelos nossos pecados. E aí nós fomos justificados. Literal. Por isso que a questão de pureza é importante para a gente entender. Tocou no porco, eu fiquei impuro. Ou seja, eu estou impuro. Ninguém está vendo a sujeira, mas o Eterno vê a sujeira. É entre você e o Eterno. É a tua consciência com o Eterno que vai mostrar o teu pecado. E quem é que mostra o que é pecado? Moshe, o advogado que Yeshua disse que iria nos mandar, o Espírito da Verdade, para lembrar a nós tudo quanto Yeshua ensinou a Moshe e a nós nos dias de hoje. Né? Isso é que vai mostrar o quanto nós estamos impuros ou não. Mas através da fé em Yeshua, né, ele se tornou impuro por nós e ele morreu por nós. É interessante. Por quê? Porque a Torá nos justifica diante do Eterno, mas ainda assim nós estamos carregando a nossa iniquidade. Por isso que Pedro, quando está lá
em Pentecoste, o pessoal pergunta, e agora, o que é que a gente faz, então? Aí ele disse, vão e se batizem no nome de Yahoshua. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. No nome de Yahoshua, para que teus pecados sejam perdoados. Através de quê? Da lei, da substituição da iniquidade, que está onde? Na Torá. Então a gente vê que tudo que está falando aqui, que Paulo está falando, tanto ele fala de Yeshua, quanto da Torá ao mesmo tempo. Tá? Então, se batizem no nome de Yahoshua e seus pecados serão perdoados. Mesmo cumprindo a Torá, sem se batizar no nome de Yeshua, ele não tem quem carregue sua enfermidade. Você está carregando a sua enfermidade até o dia que vir a completa destruição da tua vida. Levítico 26. Tá? Vamos lá. Levítico 26, vamos para o versículo 26 agora. Falta um pouquinho, gente. Está terminando, tá? Falta só mais 5 versículos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita sua emuná em Yahoshua, em tudo que ele falou. Não é só dizer que Yahoshua é o Mashiach, não. Tem que praticar o que ele mandou. Isso é crer no testemunho dele. Não é dizer que ele é e não fazer nada, não. Quem crê, pratica o que aquele que foi aprovado por Deus mandou praticar. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da emuná, ou seja, o peso, né, e a condenação que está na Torá também foi destruída pela própria Torá. Quem crê e tem fé nisso é libertado. Porque olha o que Paulo vai dizer agora. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela emuná, independente da obediência da lei. Deus é o Deus apenas dos judeus? Ora, não. Ele é igualmente Deus de todos os povos. É evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Elohim poderoso, Deus, Yud-Rei Vav-Rei, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, ou seja, o povo de Israel e quem não é de Israel. Olha agora o 31. Porque fica parecendo que nós somos salvos somente pela fé. Mas olha o que Paulo diz agora. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Então, a lei não foi anulada. O que é que os cristãos dizem? A lei foi anulada. A lei acabou. É o que eles vivem repetindo, né? Ao contrário, confirmamos a lei, a Torá. Então, vocês vejam que uma coisa depende da outra. A fé em Yeshua nos justifica, tira a impureza, assim como quando a gente toca um porco. O Eterno diz, ó, vocês têm que tomar banho e lavar suas vestes. E no pôr do sol vocês estão puros, tá? Ou seja, diante da história da nossa vida, a gente pecou, estamos impuros. Aí o que é que Yahweh diz? Vocês têm que se batizar no nome de Yeshua. Quando a gente se batizar no nome de Yeshua, ao pôr do sol, quando a gente se batiza com corpo e roupa de uma vez só, não é isso? E ao pôr do sol, nós somos puros novamente. Consegue entender que a lei da impureza lá, quando a gente toca um porco, que a gente fica impuro, tá? É a mesma lei do batismo. A gente se batiza com a roupa, com o corpo, com cabeça, com o espírito, com o emuná, com a Torá, com o Yeshua e com o próprio Eterno ali. E a purificação é perfeita. Aquela iniquidade que com o sabão mais forte, o Eterno ainda via os nossos pecados através do nome de Yeshua, crendo que o Eterno é um, é o verdadeiro Deus e que a Torá está válida, nós somos limpos de toda a iniquidade que os olhos não podem ver, mas Yahweh vê.
E no pôr do sol, depois que lavamos as vestes, e o nosso corpo e o nosso espírito, nós ficamos purificados. Por causa de quê? Do nome de Yeshua. Agora, não te batiza no nome de Yeshua, não. Te batiza aí no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para tu ver se vai ser limpo. Essa é a grande questão, né? Aí Paulo diz depois, tu se batizou, tu tá limpo. Anulamos a lei por causa da fé? Nesse propósito? Não. Porque tu fosse limpo, tu estás purificado. Se tu não guarda a lei, se tu anula a lei e continua pecando, tu volta a ficar impuro. Se tu come do templo de Baal, tu volta a ficar impuro, tu volta a estar em condenação e tu volta a estar carregando o peso do teu pecado. É isso que Paulo quer mostrar aqui em Romanos capítulo 3. O capítulo 4 é muito bom também, mas eu vou ficar só no 3, né? Porque senão fica muito grande o áudio e os irmãos perdem a atenção, né? Tá bom. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno tenha misericórdia de nossas vidas. Bashem Yeshua. Amém. Shalom a Raquel, Ítalo, Errade, Nivaldo, Jeremias. Shalom, irmãos. Shalom. Todos os irmãos. Eu vou ler aqui, eu gostaria de ler. Eu vou ler aqui o Salmo 145. Deixa eu só ver aqui. Tá vindo aqui. Salmo 145. 24% dá pra fazer. Salmo 145. Diz o seguinte. Salmo de Davi, né? Exalta-me, meu Deus e meu Rei, né? Bendirei o teu nome. Bendirei sempre o teu nome. Sim, louvar-te-ei a cada dia e teu nome hei de eternamente, né? Abençoar, né? Abençoar. Grande é o Eterno, né? E digno de todos os louvores, pois incomensurável é sua grandeza. Cada geração transmitirá a seguinte o louvor de tuas obras e narrará as grandezas de teus poderosos feitos. Meus pensamentos se voltarão para o teu esplendor, para o esplendor de tua majestade, e sobre as maravilhas de tuas realizações falarei sempre. Sobre teu poder temível e sobre a abundância de tua generosidade não deixarei de me pronunciar. E sobre tua permanente retidão cantarei exultante. Piedoso e pleno de bondade é o Eterno, tardio em irar-se e sempre pronto a ser generoso. Ele é bom para com todos e o manifesta através de todos os seus feitos. Hão de agradecer-te todos os frutos de tua criação e abençoar-te todos os que te são devotados. Sobre o teu reinado de glória falarão e sobre o teu poder narrarão, para dar a conhecer a todos os seres humanos teus atos poderosos e gloriosos esplendor de teu reino, pois ele se mantém por toda a eternidade e sobre todas as manifestações e sobre todas as gerações manifesta seu domínio. O Eterno reergue todos os caídos e dá apoio a todos os abatidos. Os olhos de todos se voltam para ti, com a esperança e o alimento que precisam lhes proporcionar no tempo apropriado. Abre tuas mãos e satisfazes os anseios de todos os seres. Justos são todos os caminhos do Eterno e repleto de magnanimidade todos os seus atos. Sempre próximo dos que o invocam, né? Dos que buscam, né? Dos que por ele chamam com sinceridade. Atenderá o desejo dos que o temem, e seu clamor há de escutar, e lhes trará salvação. Ele protege aos que o amam, mas certamente destruirá os malévolos. Quem proclama
que proclame minha boca o louvor do Eterno. Ó minha alma, que proclame minha boca o louvor do Eterno, e bendiga toda criatura seu santo nome por todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Eterno para todo sempre. E aqui eu gostaria também de ler 1 Tiago. 1 Tiago, capítulo 1. Deixa eu só tentar ver aqui. Às vezes quando é de novo, tô errando aqui a Bíblia aqui para abrir Tiago. Agora pegou Tiago, capítulo 1. Eita. E vamos lá. Tem vídeos atualizados. Pronto, Tiago, capítulo 1, né? A passagem do dia é, portanto, é o versículo 3. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé, né, da vossa emuná, produz ainda mais emuná, né? Mais perseverança. Aí, dando início aqui, Tiago capítulo 1. Tiago, servo do Eterno, né? E do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, né? De alegria, o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga ao Eterno, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com emuná, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê, né, com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Eterno, pois é oscilante e é inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levantará com seu calor intenso e secar a planta. Cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanece. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que o Eterno prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado pelo Eterno. Ora, o Eterno não pode ser tentado pelo mal, e nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo esse iludido e arrastado. Em seguida, desse desejo, tendo concebido, faz nascer, né, o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, né, pela Torá, a fim de sermos como que os primeiros frutos, né, de toda a sua criação, né? Quer dizer, aqueles frutos escolhidos, né, os separados, né, as primícias. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar-se, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça do Eterno. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sedes praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém,
A pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, pessoal, foi isso que eu acabei de ler aqui no Tiago 1, né, o versículo, para a honra e glória do Pai. Amém, irmãos. Fica na shalom a todos. Alô? Por que você... Amém. Diga se você for. Então, já que ninguém vai falar, eu vou encerrar, tá? Que Yahweh derrame bênção e vos guarde, que ele resplandeça a face dele sobre toda a Yahushurun, que ele tenha misericórdia e compaixão, que ele resplandeça a face dele no nosso meio, Yahushua Hamashiach, a Torá viva, e nos traga a Shalom. Em nome de Yeshua Hamashiach. Amém.